Então, vou passar aqui a palavra para o Marcel, para ele contar um pouquinho a história da Bíblia JFA. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Beto. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje, aqui na rádio, na Musical FM, e contar um pouco dessa história. É com grande alegria que desde 2005, né? 2005 foi o meu batismo. A história começou um pouco antes, mas chegou aqui, nós estamos aqui hoje aqui na rádio, né? E a história começou basicamente com a minha esposa, né? Hoje é a minha esposa, naquela época era minha namorada. E eu fui confrontado através da igreja. Hoje é a igreja aqui que o pastor Paulo, que eu congrego, né? A Igreja Cristã da Família. E nesse confronto eles falaram: você não quer ouvir mais da palavra de Deus? E eu, com a minha formação toda não teológica, né? Uma formação bem ateu que eu era, né? Nunca frequentei igreja, não era nada, não acreditava em Deus. Vim dessa área de exatas, então eu sou formado em meteorologia pela USP, fiz o bacharel lá e também fiz o curso de astronomia. E aí eu falei, acho que esse Deus não existe não. E através desse curso eu fui descobrindo mais da palavra de Deus, e a palavra de Deus foi convencendo meu coração. Tem toda uma história aí por trás de conversão. Eu cheguei e conheci a Cristo, né? Tive a salvação através da palavra e tive meu batismo em 2005. A partir de lá, em 2005, todo mundo pode lembrar, acho que nem hoje, a internet do nosso país não é muito boa, e naquela época não era. E eu, como fui muito da área de tecnologia, eu falei, eu preciso de uma Bíblia para ouvir no culto. Eu não era muito tradicional, tinha as Bíblias físicas, mas gostava de consultar um celular. Naquela época eu tinha um Palm Treo, não sei se o pessoal lembra, eu acho que ninguém lembra disso. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, o celular durava mais ou menos 7 dias a bateria. Então eram outros tempos, né? E aí tinha uma Bíblia lá, mas era ruim, e foram lançados o Android. Eu consegui um celular um smartphone. Android era a versão 1, hoje nós já estamos além da versão 10 já. E eu falei, tinha uma Bíblia lá, mas ela era toda online. E a minha conexão de internet era horrível. E eu cheguei lá, fui trabalhando, fui vendo, eu falei, não, eu preciso fazer uma Bíblia para mim. E criei ela totalmente offline por Android, levei para o culto, o pessoal começou a ver a Bíblia, começou a ler, falou, legal essa Bíblia, hein? Eu quero no meu celular. Ok, vou publicar, né? E aí fui publicando a Bíblia. O negócio foi crescendo, isso foi... A primeira publicação dela foi em 2011, então o ano que vem nós fazemos 10 anos já. E o Android estava começando aqui no Brasil, o iPhone também. E aí, após esse período, foi crescendo, tomando meu tempo. Eu já trabalhava na área de meteorologia há bastante tempo. E todo mundo pedindo função. Um queria o inário, a outra pessoa queria marcar colorido, a outra pessoa queria mais versões, pessoas de outros países queriam versões em inglês, em espanhol, em outras traduções, e aquilo foi crescendo, até que uma hora eu dedico isso hoje em tempo integral para o reino, para o ministério, e também a gente leva a palavra de Deus para todos esses números aí que o pastor Beto falou, e é com grande prazer que, através do evangelismo lá da Igreja Cristã da Família, atingiu meu coração e eu pude trazer a Bíblia. E só para falar nisso, esse ano de pandemia foi algo marcante, porque esse programa de evangelismo, que evangelizou um ateu, que era eu, com coração duro, e trouxe para a luz de Cristo, ele já está disponível no app. Então, você hoje pode entrar lá no app, no aplicativo da Bíblia JFA, ir lá em menu, tem lá Evangelize com Sal. Sal é o nosso programa de evangelismo, que eu fui evangelizar de maneira analógica. Mas hoje você tem a oportunidade de levar ela de maneira digital. Que vitória, hein? Você vê só, tem algumas celebrações aqui. Primeiro, ele casou, então deu certo, né? A namorada virou esposa, já tem os seus filhos. Então Deus fez uma obra maravilhosa na vida do Marcel. Quando Deus entra no coração de uma pessoa, ele primeiro transforma o coração, mas depois transforma todo o entorno. Tem gente que busca Deus porque precisa de alguma coisa do entorno. Mas a primeira transformação é a transformação interna, não do entorno. E quando essa transformação acontece, a sua vida muda. Então o Marcel conseguiu uma casa, conquistou uma igreja e hoje consegue gastar o tempo dele num ministério. Isso é tremendo.
naquilo que ele sabe, naquilo que ele conhece, na curiosidade que ele tinha sobre tecnologia e, como ele disse aqui, nessa vontade, né, Marcel, de ter no seu celular uma Bíblia. E aí, sem pensar no que ia ser a consequência, sem imaginar o que ia acontecer depois, um chama o outro, chama o outro, chama o outro, até o ponto em que temos aqui mais de 40 milhões de downloads, o mundo inteiro falando disso. E o próprio Sal, que, como ele disse, é o programa de evangelização que foi efetivo na vida dele, agora está dentro do aplicativo. Então você pode, nós vamos, nas semanas que passam por aqui, vamos falar sobre esses assuntos, vamos mostrar as pessoas que contam essa história, vamos dar os números de como você pode usar o seu celular para alcançar um amigo seu, para falar de Jesus para alguém e para crescer no seu próprio conhecimento da palavra.